Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este é um canal de economia. Vou fazer uma continuidade do tema anterior. O tema anterior foi sobre as funções econômicas e sociais do Estado. Mas agora vou dar uma continuidade e vou falar um pouco sobre as externalidades negativas e positivas. Então, as externalidades negativas são a poluição do ar através das indústrias, gases poluidores, águas que têm substâncias químicas acabam por danificar a água e o meio ambiente, não só a água, mas também os gases poluidores do ambiente acabam por matar os animais aéreos, terrestres e aquáticos. E a externalidade positiva é a formação profissional. Então, temos aqui, o Estado deve assumir-se como fiscalizador, planificador, regulador e dinamizador. Cabe então ao Estado lançar iniciativas cujo objetivo é garantir a eficiência e o bom funcionamento do mercado. Por exemplo, impedindo que certos bens sejam produzidos em excesso ou, pelo contrário, evitando que haja falta deles. Assim, se num mau ano agrícola a oferta de batatas fosse insuficiente para satisfazer a procura e os preços estivessem a disparar, o Estado poderia promover a importação daquele produto, assumindo uma função reguladora no mercado. O principal produto agrícola prejudica o ambiente no Benin. Um exemplo: o algodão é o produto que mais contribui para o PIB no Benin. No entanto, é o que mais prejudica o ambiente, aumentando o processo de desertificação. As pesticidas utilizadas para proteger as plantas danificam as terras porque destroem os seus nutrientes. Além disso, devido ao fato de os fazendeiros de algodão acreditarem que quanto mais sol, maior produção, lançam-se em campanhas de desflorestação, abrindo caminho para o avanço do deserto. Segundo a diretora do Departamento do Combate à Desertificação do Ministério do Ambiente do Benin, é possível reverter a tendência nas próximas 2 décadas. Para tal, será necessário concentrar a atenção na produção do algodão e substituir certas práticas tradicionais menos adequadas. Por isso, o governo de Cotonou está a implementar medidas para garantir a produção de algodão e proteger os solos. O Estado deve ainda estar atento ao desenvolvimento econômico, proporcionando as condições necessárias para que tal ocorra, exercendo uma função dinamizadora. Assim se justifica a concessão de subsídios em caso de catástrofes naturais que afetam as culturas, cheias ou geadas, por exemplo. Subsídios à criação de emprego para jovens, isenção de pagamento de impostos sobre bens importados indispensáveis à atividade produtiva de certas indústrias consideradas fundamentais, a construção de infraestrutura, autoestradas, caminho de ferro, portos, facilitadoras de competitividade das empresas, entre outras. O Estado promove também discussões com parceiros sociais, empresas e sindicatos sobre políticas de emprego, de salário e de preços. Estabelece um salário mínimo, cria estímulo para as pequenas empresas e para a fixação de empresas em regiões menos favorecidas. Como os acordos celebrados só são eficazes se forem cumpridos, cabe ao Estado uma importante função fiscalizadora. Por essa razão, existem serviços especiais e inspeção destinados a controlar o cumprimento das normas que regulam atividades econômicas, por exemplo, a concorrência, as condições de higiene e segurança no trabalho e os direitos de trabalhadores. Ao exercer esta função fiscalizadora, o Estado promove a estabilidade no funcionamento da economia. Finalmente, através de existências de um setor público, o Estado não só mantém serviços que satisfazem necessidades essenciais da comunidade, tais como os cuidados de saúde gratuitos ou participados e o ensino gratuito, como também intervém diretamente na produção de bens e serviços através de um setor público produtivo, o setor empresarial do Estado.
Bens públicos. Os bens públicos, pela sua natureza, dificilmente poderiam ser produzidos através de mecanismos de mercado e da iniciativa empresarial privada. São bens cujo suprimento é mais alto interesse para a sociedade como um todo, mas não podem ser produzidos nem remunerados em bases individuais. A construção de barragens, de canais de irrigação, de infraestruturas urbanas, de estradas, de parques e aéreos de lazer e áreas de lazer, mas também o controle de epidemias e as obras de saneamento básico são alguns exemplos de bens e serviços em que ocorrem divergências entre os custos e benefícios privados e sociais. Procure na imprensa notícias sobre a atuação do desemprego nas funções. A liberalização dos serviços públicos na União Europeia. A doutrina europeia em matéria de serviço público reflete as divergências e concepção entre os Estados-membros. Oscila entre o reconhecimento das especificidades do setor público e a pretensão de aplicar o mais possível as regras de concorrência entre as empresas. A vocação da União para harmonizar a concorrência impõe a criação de um sistema de mercado aberto e concorrências em setores como os transportes, as telecomunicações e a energia. Os governos nacionais, embora mantendo um discurso de serviços públicos, vêm diminuindo os meios de funcionamento dos serviços para reduzir os déficits públicos, correndo o risco de acentuar a fratura social, embora continuem a declarar combatê-la. Mas largos setores da sociedade resistem a medidas ultraliberais, continuando a defender o chamado modelo social europeu, que representa um modelo de civilização em que a solidariedade desempenha um papel importante através dos direitos sociais e democráticos, mas também pela existência de serviços públicos. Ora, o mercado tem falhas, esquece a solidariedade e exclui os mais desprotegidos economicamente. Ora, o mercado tem falhas. Nenhuma sociedade pode ter um funcionamento inteiramente dito pela lógica do mercado. Com efeito, os serviços públicos existem em todos os países da União Europeia. Segundo formas diversificadas, resulta de construções históricas e políticas próprias de cada Estado. Impõe-se o seu reconhecimento nos textos fundadores da União Europeia e que os principais que estão na sua base sejam considerados ao mesmo título que a concorrência, como necessário para atingir objetivos fundamentais da União, que são o bem-estar das populações, a coesão social, paz, liberdade e a democracia. Instrumentos de intervenção econômica e social do Estado. Para exercer as funções econômicas e sociais, o Estado dispõe de diversos instrumentos de intervenção, alguns dos quais já foram referidos a título de exemplos. De um modo geral, podemos dizer que o Estado pode recorrer à intervenção direta, produzindo bens e serviços para satisfazer necessidades coletivas ou para serem comercializados, ou pode socorrer-se de políticas econômicas e de planeamento econômico. Embora este assunto seja tratado com mais pormenores mais adiante, vejamos desde já alguns exemplos de medidas de política econômica. A realização de direitos ou apoio a empresas privadas, facilitando o crédito a baixos juros ou isentando-as de impostos, por exemplo. Na realização de grandes obras estruturantes, como um aeroporto ou uma nova ponte. A defesa das PME impede a concentração dos produtos econômicos, apoio ao comércio tradicional, ao condicionador à abertura de grandes superfícies,
por exemplo, a criação de parques industriais, em regra, acompanhada de outras medidas como isenção temporária de imposto concedidas a empresas que lá se fixaram, linhas de crédito bonificado, entre outros. As negociações com os outros países, salvaguardando os interesses das empresas nacionais, acordo de pescas, por exemplo, a correção na repartição dos rendimentos através de redistribuição, fixação de um salário mínimo, criação de um rendimento mínimo, impostos progressivos, por exemplo. Qual a influência do Estado na economia? O Estado condiciona a atividade econômica através de disposições legais que os outros agentes econômicos têm de cumprir, são as medidas de políticas e a regulamentação, e através do imposto das suas receitas e despesas. O nível e a composição das receitas e despesas correspondem a orientações políticas que se designam por política orçamental. O Estado pode também atuar como agente econômico na esfera produtiva quando detém a posse da totalidade ou de participações no capital de empresas. Alarga desta forma a sua influência utilizando instrumentos diretos. Política econômica, ação deliberada do poder público que se traduz na definição de objetivos econômicos e sociais e na criação dos meios necessários para os atingir. A política econômica não é sinônimo de intervencionismo, como efeito a ausência de ação deliberada é uma forma de política econômica, é uma política econômica não intervencionista. Investimento público dinamiza a atividade econômica. O Banco Mundial aprovou a concessão de empréstimos de 100 milhões de dólares norte-americanos ao governo moçambicano para a segunda fase do programa de gestão e manutenção de estradas e pontes, com um prazo de reembolso de 40 anos, incluindo um período de carência de 10 anos. Melhores vias rodoviárias permitirão estimular o desenvolvimento do mercado, gerar crescimento e reduzir a pobreza. Ao reduzir o custo de transportes, também irão ajudar a posicionar o país como parceiro estratégico dos países vizinhos que não têm acesso ao mar, ao mesmo tempo que abrirão as portas ao comércio com mercados externos. Mas outro instrumento importante que o Estado dispõe é o planeamento da atividade econômica, visando articular diferentes políticas com vista não só ao crescimento econômico, mas sobretudo ao desenvolvimento global e harmônico da sociedade. Um plano é um conjunto de meios utilizados por um centro de decisão econômica para atingir certos objetivos. O planeamento resulta de complexidades e da complexidade das decisões que se impõem à sociedade, pressupondo a previsão. Por essa razão, a concretização do plano fica, em parte, dependente dos erros de previsão, mas também do imprevisto. Plano. Um plano é um conjunto de meios utilizados por um centro de decisão econômica para atingir um ou vários objetivos determinados. O planeamento surge da complexidade e da complementariedade crescentes de decisões de todo sujeito econômico. O Plano da Economia Nacional tem como função prever e organizar a economia do país. Face ao incremento da intervenção do Estado na economia, sobretudo a partir do segundo quartil do século XX, o planeamento generalizou-se visando articular iniciativas públicas com iniciativas privadas, de acordo com o princípio da máxima eficiência, ou seja, alcançar a máxima satisfação das necessidades individuais e coletivas, como o mínimo dispõe de meios financeiros, humanos e naturais. Portanto, planear significa fazer escolha, optar, uma vez que os recursos são limitados. Através do planeamento, o Estado procura promover o desenvolvimento articulado das atividades econômicas, evitando ou corrigindo desequilíbrios.
entre diversos ramos de atividade e as várias regiões do país, entre períodos de excesso ou quebra na produção, entre fases de expansão ou retração na economia, etc. A função planificadora surge assim como um importante instrumento na condução da atividade econômica para poder maximizar a eficiência do aparelho produtivo, e é necessário que se inventarie recursos, se identifiquem as necessidades a satisfazer prioritariamente os setores de atividade e a incentivar as regiões mais carenciadas. Os benefícios a conceder, se definem os critérios que garantam a máxima eficiência do planeamento. Há que distinguir dois tipos de planeamento: indicativo e imperativo. O planeamento é imperativo quando os seus objetivos têm de ser cumpridos. É o que acontece para o setor público, uma vez que os administradores, nomeadamente para as empresas públicas, têm de rentabilizar a atividade empresarial do Estado, cumprindo os objetivos definidos no plano. O plano é indicativo quando as metas que se propõe atingir são meramente orientadoras. É o que acontece com o setor privado, uma vez que o Estado não pode obrigá-lo a aceitar o plano. Pode, todavia, recorrer a determinadas estratégias para atingir os objetivos que se propõe, tais como políticas fiscais, concessão de subsídios, fixação de taxas de juros, etc. Instrumentos para a realização das funções econômicas do Estado. Regulamentação. Definindo o enquadramento legal da atividade econômica, impondo certas atuações no aparelho produtivo. Políticas econômicas, visando assegurar o bom funcionamento da atividade econômica. Planeamento da atividade econômica, visando articular diferentes políticas de acordo com os princípios da máxima eficiência. Empresas públicas, fomentando a produção em áreas pouco atrativas para o setor privado. Incentivam o emprego, o investimento e o consumo, contribuindo para a manutenção do equilíbrio global do sistema. Importância no planeamento. Nos últimos 3 anos, os investimentos realizados no Porto de Cabinda, quer nos cais acostáveis, quer em toda a área portuária, têm permitido a atracagem de navios de médio e grande porte. Segundo o diretor do porto, tal como tem contribuído significativamente para a formação de novas empresas ligadas à atividade portuária, e tem sido um fator de geração de mais postos de trabalho, diretos e indiretos, ao nível da província de Cabinda. As verbas do plano de investimento público vão permitir fazer face ao plano de desenvolvimento estratégico do Porto de Cabinda. O setor marítimo é um dos que mais crescem na província, depois do setor petrolífero e madeireiro, com uma taxa de crescimento que ronda aos 66%. Lei Constitucional da República, artigo 9. O Estado orienta o desenvolvimento da economia nacional, com vista a garantir o crescimento harmonioso e equilibrado de todos os setores e regiões do país, a utilização racional e eficiente de todas as capacidades produtivas e recursos nacionais, bem como a elevação do bem-estar e da qualidade de vida das sociedades. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê o teu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação. Você vai saber em primeira mão sempre que eu tiver a postar um vídeo no canal. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.